Que maravilha, Deus. Sucedeu, pois, que cedo na hora de se oferecer o sacrifício à tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e cuspiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, ainda bebeu a água que estava no regol. E quando o povo viu isto, igreja, prostaram-se e todo o rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Será que você pode declarar nessa noite que Ele é o Deus na tua vida, na tua família? Caia fogo na noite, Espírito Santo. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, Senhor, com a tua glória, com unção nova vindo do céu sobre a tua vida, querido e querida. Sinta o Espírito Santo na tua vida nessa noite, um mover dele sobrenatural, um mover sobrenatural. Aquele que não foi batizado, venha ser batizado em nome de Jesus agora. Agora, clame, glorifique, exalte a Ele aonde você estiver aí, querido. Não se preocupe com o teu irmão que está do teu lado. Clame a Ele. O Deus de Israel está aqui nessa noite. O Deus de Israel está aqui nessa noite. Ora, baixando a garagabara, baixando a baixando. Sinta a presença dele nessa noite. Sinta, querido. Sinta agora, aonde você estiver, o sobrenatural. Tenha intimidade com o Pai. Sinta o mover do fogo do Espírito Santo aonde você estiver agora. Você que está ligado, você que está do outro lado, seja cheio, 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 cheio. Venha o teu reino sobre nós, permanece sobre nós. Declare nessa noite: o teu reino sobre nós. É agora, para sempre. É a glória para sempre. Amém. Declare noiva no Cordeiro sobre a tua vida. Vai prevalecer o reino sobre a tua família. Ora, baixando a garagabara, baixando a baixinha. Sinta a presença dele nesse lugar. Tu és lindo. Tu és lindo, Espírito Santo. Consolador amado.
junto em uma só. Só Ele. Eu odeio. Santo Espírito Santo de Deus. Santo Espírito de Deus. Sinta o calor, o refrigério do Espírito Santo. O fogo consumidor. Sobre a tua vida. Deus tem coisas grandes na tua vida, meu irmão. Não desanime jamais. A luta pode passar na tua porta, adversidade, mas o reino de Deus prevalece sobre a tua vida. É o reino de Deus. Cheia do Espírito Santo. Poder e tua é a glória para sempre. Amém. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E nessa noite, só o Senhor é Deus. Venha o teu reino sobre nós. Da baixa, da baixa direita. Graças a Deus. As nossas crianças à frente, por favor. Irmã Ana Cláudia, pode chegar aqui. Graças a Deus. Tenho por certo que Deus preparou o coração, não é mesmo? Com os louvores, com a palavra introdutória. Nós queremos ainda, nesse culto, orar pelo irmão César. Irmão César, onde o irmão estiver aí, a boa mão do Senhor, viu? Te acompanha e vai estar contigo. E nós nesse culto ainda vamos orar na nossa oração final. Levante a sua mão aqui à frente. Pai, em o nome de Jesus, aqui tem, Senhor, as nossas crianças. E eu te peço, Senhor, que tu esteja com cada uma delas e que esses corações, Senhor, que são ainda uma terra tenra, uma terra pura, uma terra fácil, Senhor, de ser trabalhada. Eu te peço, meu Deus, planta aqui a tua semente. Planta aqui, Senhor, o teu amor. Planta aqui o teu temor. Planta aqui, Senhor, o desejo de te servir. E que daqui, Senhor, desta igreja atuante de hoje, saia os futuros pastores, os futuros pregadores, as futuras missionárias, as futuras pregadoras, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Também nas tuas mãos, Senhor, colocamos a irmã Ana Cláudia, tua filha, tua serva. Senhor, usa-a com poder, usa-a com a autoridade e usa, Senhor, na instrumentalidade das tuas mãos. Oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós já podemos sentir a presença dele neste lugar. Nada melhor do que a presença de Jesus. Na presença de Jesus, o coração triste se alegra. Na presença de Jesus, nós podemos derramar as nossas lágrimas, que elas não são em vão. Estar na presença de Jesus não é como estar na presença de pessoas ou de coisas. Estar na presença de Jesus é ser fortalecido. Estar na presença de Jesus é ser consolado.
E é por isso que eu louvo e eu engrandeço nesta noite, exaltando a Ele, dizendo que Ele é Deus poderoso, que Ele é o nosso Pai amado, que Ele é engrandecido neste lugar, porque esta é a casa dEle. E como já foi falado nesta noite, na casa do Pai, o filho tem liberdade, na casa do Pai há banquete, na casa do Pai há melhor comida, na casa do Pai é maravilhoso estar. Aleluia! Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Os jovens que me perdoem, mas eu vou pregar uma palavra que eu preguei para vocês em fevereiro. Só que Deus, Ele é tão bom, Léo, que é como diz a Bíblia, a palavra de Deus se renova. E vocês podem ter certeza que Ele vai ter algo novo para nós aqui, amém? Que Deus abençoe. Então, abra sua Bíblia no livro de Salmos 138. Você que, os nossos, quem está filmando ali, o tema da mensagem, o bordado de Deus, amém? Para vocês forem lá naquele CDzinho bonito lá. O tema é o bordado de Deus. Vamos ler então Salmo 138. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o seu santo templo. E louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste. Alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Você pode tomar o seu assento. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, a liderança das mulheres, ao pastor Eliseu. Obrigado por este privilégio que é e a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Então, nós lemos aqui o Salmo 138. Mas se você ler o Salmo 135 e o 136, você vai ver que o foco foi uma adoração comunitária. Já este salmo aqui, o 138, quando você lê ele, você vai ver que o salmista se refere ao eu e ao me. Ele diz, eu te louvarei, eu me inclinarei. Então, é algo muito individual esse salmo aqui. E ele é um salmo de ação de graças. E Deus tem ministrado no meu coração sobre a gratidão. Vocês podem
a Deus por tudo o que recebemos. Colossenses 3:15 diz assim, ó: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim, ó: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E o Salmo 132:2 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele está lembrando a nossa alma a não esquecer dos benefícios de Deus. Mas a verdade é que nós esquecemos dos seus benefícios e nós reclamamos, nós tiramos satisfação daquilo que nós não temos e esquecemos de agradecer pelas coisas que Ele nos dá diariamente. Por aquilo que temos, esquecemos de sermos gratos a Deus. E para mim ilustrar isso, eu quero contar uma história para vocês que aconteceu comigo. E olha só, no culto dos jovens em fevereiro, Deus usou o irmão Luiz. E ele chegou para mim, estava tão bom aquele culto, era uma glória tão grande de Deus. Nós estávamos nos 13 mil, menos 13, mas foi tão maravilhoso. Eu chorei, coisa que eu gosto é chorar na presença de Deus. Então o irmão Luiz chegou para mim e disse assim: olha, Ana, Deus me mostrou você dentro de um carro, numa garagem muito grande, parecendo como se fosse um mall. Eu não entendi aquilo. Eu disse: nossa, mas que coisa mais estranha, né? Será que Deus vai me levar a pregar no mall, nos estacionamentos? Mas fiquei quieta. E no dia 24 de maio, o meu patrão me mandou uma mensagem. Ele comprou uma casa em Brookline, eu trabalho em Boston. E ele chegou e disse assim: Ana, nós vamos nos mudar, então de agora em diante o endereço será diferente. Você tem um carro para se dirigir até a nossa casa? Eu disse: não, nós só temos um carro e o carro que eu tenho meu marido usa. Eu disse: mas não se preocupe, eu vou pegar trem. Mas eu confesso para vocês que me deu uma tristeza. Eu disse assim: eu te me manda o endereço que eu vou checar no Google para ver a distância. E eu sei que eu ia perder 1h20 minutos mais ou menos, enquanto que eu só gasto 10 minutos porque o meu marido me leva aqui em Boston. E eu disse assim: ah, Deus, isso não dá bom, não. Eu não quero perder todo esse tempo, porque eu tenho que levar as crianças para a escola, buscar depois do trabalho. E eu sempre encontrei o favor de Deus. E agora não vou encontrar mais? Ah, não, isso não está legal. E no dia 24 de maio, o meu patrão me mandou uma mensagem e disse assim: olha, Ana, antes ele tinha dito: ah, mas não é bom você ter que dirigir, isso vai mudar o teu schedule. Eu vou ver o que eu posso fazer por você. Eu vou ver se eu consigo um carro velho para você, da minha sogra, lá em Nova York, para ela mandar para cá. E no dia 24, ele disse assim: Ana, você vai lá na Charles Street, na garagem da Charles Street, e pega um carro cinza para você levar para casa. Você vai lá e pede, o número dele é 79, você leva ele para casa e usa ele. Cheguei lá naquela, ai, que carro velho é esse? Né? Pensando no carro, o cara chega com um carro cinza. Eu olhei o carro, entrei dentro do carro, tanto botão, irmãos, que eu não sabia nem mexer, mudar o banco. Eu chamei: vem cá me ajudar, eu não sei como que lida com esse carro. E o Jardel, naquela expectativa, disse assim: ei, Cláudia, que carro é esse? Que carro é esse? E ligava para mim, né? E eu não sei, é um carro estranho. Daí, quando eu chego em casa, era uma Mercedes 99. Essa Mercedes tem 27 mil milhas. Eu mandei uma mensagem e disse assim para ele: escuta, quais são as condições? Porque eu fiquei muito assustada. Não teve condição. Agora, eu estou usando o carro tão boba, e meus filhos tão felizes com aquele carro, que eles já chamaram quase todos os irmãos da igreja, numa época em que os irmãos todos renovaram, só carrão, o Marcos, o Rosa, o Marcos da Suede, tudo comprando carro do ano, e os meus filhos: vem cá ver o carro 99 da minha mãe. Mas eles estavam tão gratos a Deus pelo carro, que no dia que eu ganhei, o Jardel ligou e disse assim: Cláudia, você ligou para mim lá do trabalho preocupado, e disse assim: pega as crianças, leva lá fora, e
e coloca as mãos no carro, ora para Deus guardar esse carro. E eu disse, não vou fazer isso. Olha, Samuel, você vem, coloca a mão aqui, Jadiel, e vamos pedir a proteção dos anjos de Deus, porque esse carro não é meu. E eu disse, eu vou orar primeiro, porque daí eu vou ensinar, né? E eu comecei, Senhor, ó Pai, esse carro que a minha patroa me deu, guarda esse carro. Deus, não deixa eu bater esse carro. Senhor, tenha misericórdia de mim com esse carro. E só orei pedindo. Amém. Pode orar, Jadiel, toda boba. E o Jadiel colocou a mão dele na parte do espelho e disse assim, Senhor, eu quero te agradecer por esse carro. Senhor, se não fosse tu, isso não aconteceria. Senhor, tu és maravilhoso, porque eu não vou mais precisar caminhar até a estação para pegar ônibus. Senhor, eu não vou mais pegar chuva, eu não vou mais pegar frio. Senhor, obrigado. Deus, tu és bom. E eu comecei a chorar. E daí eu disse assim, agora você, Samuel. Já estava mais quebrantado. Daí o Samuel, Senhor, se não fosse tu na nossa vida, isso não aconteceria. Senhor, só o Senhor mesmo para fazer uma coisa dessa. Senhor, tu és bom. Pai, obrigado por esse carro, ele é bênção na nossa vida. Como o Senhor foi bondoso para conosco. E eu comecei a chorar e disse assim, Deus, me perdoa, eu não lembrei de te agradecer pelo carro. E daí eu disse assim, Jadiel, e Samuel, vem cá, eu fiz errado, me perdoem. Isso não se faz, a gente agradece. Então vocês viram, quando nós chegamos, eu já tinha ganhado uma bênção maravilhosa, mas eu tinha que pedir mais. Enquanto que eu tinha que agradecer e dizer assim, Deus, que lição foi essa? Mas eu confesso para vocês que depois disso eu nunca mais cheguei na presença de Deus. Quando eu dobro o meu joelho, quando eu vou orar, ou quando alguém vai sair da minha casa sem orar e dizer, agradecer, louvar, porque tudo que nós temos vem dele. Ele é o Deus que é tão gracioso para conosco, tão bondoso, tão amoroso. Mas por que Deus requer gratidão de nós? Eu aprendi duas coisas. Primeiro, porque a gratidão, ela é uma oferta de sacrifício. E também a gratidão é um testemunho que glorifica o Senhor. Porque no livro de Salmos 50:14 diz assim, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. O sacrifício, o que ele é? Oferta. E então eu entendo que se eu estou agradecendo, eu estou louvando ao Senhor, eu estou ofertando a Ele e Ele se agrada. E aqui no Salmo 50:23 diz assim, aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. Quando você está agradecendo, quando você está louvando, você está glorificando Deus dos exércitos. Você está glorificando aquele que criou todas as coisas e reconhecendo, como foi falado nesta noite, que tudo vem dele e tudo é para ele. Então começa a glorificar mais o Senhor. Começa a ser mais grato. A gratidão, ela também é uma semente. Quando nós plantamos a gratidão, nós colhemos bênçãos e bênçãos de Deus. Você tem esse exemplo na Bíblia, quando Jesus faz aquele milagre maravilhoso que diz para os 10 leprosos irem se apresentar diante do sacerdote. E no caminho eles receberam a cura. Mas olha só, apenas um voltou para agradecer. Só que coisa linda que foi o presente que ele ganhou, porque eles já tinham sido curados, eles já estavam com liberdade de entrar na sociedade, de entrar na sua casa, na sua família, fazer festa. Quem sabe quantos dias, quantos meses longe dos seus, sem poder ter contato. E eu imagino eles correndo, não, eu vou para minha casa, eu quero dar um abraço na minha esposa, eu quero dar um abraço nos meus filhos. Mas um disse, eu estou curado, não, eu tenho que voltar lá para agradecer. Ele não quis chegar, que por costume, eles tinham que chegar na frente do sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote, ele olhava, se não tivesse mais a lepra, ele dava um certificado. Você não tem mais lepra. Então eles podiam ser recebidos na sociedade. E aquele nem quis ir buscar o certificado. Ele foi
voltou para Jesus Cristo e disse assim: olha, eu estou aqui para agradecer. Inclinou-se. E Jesus, como é maravilhoso, ele não só curou, mas disse assim: ei, hoje você será salvo. Pode ir, meu filho, você está salvo. Porque dádiva melhor do que isso, do que a salvação. Por isso que eu digo que a gratidão é como uma semente. Como você tem chegado diante de Deus? Você tem agradecido? Você tem louvado ao Senhor? E uma coisa interessante que o salmista diz: na presença dos deuses a ti cantarei louvores. E eu estava pesquisando esse na presença dos deuses. Você nunca se perguntou que deuses é esse? Tem algumas versões. Tem uma versão que diz, a versão bíblica diz assim: na presença dos poderosos. Os deuses, eles podem ser referência a ídolos pagãos. Mas Davi, eu li, lendo a história, eu fui descobrir que Davi pode estar se referindo a príncipes, juízes, grandes homens que visitavam ou procuravam Davi. Então ele fazia Deus conhecido diante deles, cantando louvores a essas pessoas importantes, considerados poderosos, deuses de minúsculo. E no dicionário, se você procurar deuses, você vai encontrar assim, nas religiões politeístas, ser superior que tem poder sobre o ser humano e ao qual é prestada veneração. No sentido figurado, pessoa a quem se vota uma dedicação extrema, o que é objeto de adoração e ao que se sacrifica tudo o resto. E sabe o que Deus me falou? Que hoje nós estamos nos dobrando diante desses deuses. Em vez de nós fazer o nosso Deus conhecido, nós estamos venerando os nossos problemas de minúsculo, deuses com letra minúscula. Nós estamos colocando toda a nossa energia nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, e estamos aflitos, angustiados. E o Deus poderoso que era para nós estar louvando e dizendo: olha, Senhor, Tu és maior que os meus problemas. Senhor, Tu és aquele que mesmo que eu não possa ver luz no túnel, Tu vai colocar a luz. Tu és aquele que abre mar, Senhor. E não, nós estamos venerando esses problemas, essas dificuldades, enquanto que nós deveríamos estar louvando a Deus diante do que nos aperta, diante do que nos aflige, do que nós estamos colocando força e energia em coisas erradas, em deuses pequenos que não podem fazer nada. E a palavra diz assim, lá no verso 2, inclinar-me-ei para o teu santo templo. Inclinar-me-ei, isso quer dizer no sentido hebraico, inclinai a cabeça, dobrai o joelho, prostrai-vos. Para você se inclinar, você precisa primeiro olhar, não é verdade? Você precisa olhar para ver o que você está se inclinando, o que você está se dobrando. E hoje, muitos de nós estão olhando para coisas, para homens, para erros, mas não estão olhando para Jesus, o autor da nossa fé. Nós estamos nos inclinando, nos prostrando diante de coisas que não é o santo templo, que não é a presença de Deus. O que é santo templo? Santo templo é o lugar da habitação de Deus, o lugar onde Deus é adorado, é o lugar onde Deus opera seus feitos admiráveis, onde Ele é buscado, onde Ele pode ser achado. E muitas vezes nós estamos se inclinando diante da internet, colocando coisas más diante dos nossos olhos, se inclinando, como foi falado hoje aqui, a irmã Lúcia falou, aos ciúmes, à inveja, ao ressentimento, à ofensa. Estamos nos inclinando a emoções doentias, estamos nos inclinando a situações que não são a presença de Deus. E no verso 3 diz assim: no dia em que eu clamei, me escutaste. Olha que coisa linda. No dia em que eu clamei.
Então, quer dizer, na hora que você clamar, na hora que você orar, se você orar com fé, Deus vai te escutar. Porque a oração com fé, Deus ouve e atende. Você pode chegar na presença dEle, na certeza que Ele está te escutando. Só que às vezes nos falta essa convicção. No dia 9 de junho, eu liguei para a irmã Creuza. E a irmã Creuza, eu gosto de falar com ela porque ela fala a verdade para a gente sem dó, né? Então, nesse dia, eu liguei para ela e daí nós estávamos conversando e ela perguntou da minha mãe. Daí eu disse assim, irmã Creuza, já que a senhora perguntou da minha mãe, a senhora, por favor, faça uma oração agora no telefone. Ela, por quê, Ana Cláudia? Eu disse assim, porque eu mandei um documento para minha mãe na terça-feira e ele tem que chegar lá no Brasil, ele tinha que chegar em 5 dias. Eu paguei caro, FedEx, muito caro. Mas paguei com medo que não chegasse. Então, ele tinha que chegar lá antes do dia 9. Porque no dia 3, amanhã, para o Rio de Janeiro, numa entrevista. Dia 10 e 11, ou melhor, sábado e domingo, o correio não trabalhava. Então, ele tinha que chegar no dia 10. Só que eu paguei para chegar no dia 9. Tinha que chegar no dia 9. E quando chegou o dia 9, eu olhei lá, eu fui procurar o papel do tracking number para ver onde estava o papel, não achei. Fui lá no correio e disse, olha, eu perdi, você pode olhar para mim? Estava em São Paulo, Campinas. Eu me desesperei, fiquei triste. Eu disse assim, Senhor, mas eu orei, eu pedi para Deus. Eu lembro, irmãos, que eu peguei aquele envelope e disse assim, Senhor, eu estou entregando agora esse envelope. Ajuda que chegue lá dia 9 mesmo, como eles estão me falando. Senhor, leva lá para mim, entrega na mão da minha mãe, não deixa se perder. Assim eu orei. Mas olha como falta a convicção. E no dia 9, a irmã, era 2:30 da tarde, e eu disse assim, liguei de manhã cedo para minha cunhada e disse assim, olha, o envelope está em Campinas, mas quando chegar nas tuas mãos, me liga, me diz que vocês receberam. Porque eu queria experimentar aquele, sabe? Não, eu orei e Deus ouviu. Só que, era 10 horas da manhã, estava onde? Em Campinas. 2:30 da tarde, chequei em Campinas. Eu disse, irmã Creuza, irmã Creuza. Ora para que esse documento chegue lá hoje, ele precisa chegar lá hoje. Ela disse assim, Ana, deixa eu te perguntar uma coisa, você já orou? Eu disse, já, orei quando levei lá e estou orando todos os dias. Ela disse assim, então, descansa. Você entregou na mão daquele que não nos desaponta. Não se preocupe que esse envelope vai chegar hoje lá. Eu disse, irmã, mas já é 2:30 da tarde. Daí ela disse assim, não, se tiver que chegar lá, vai chegar meia-noite, mas hoje vai chegar lá. Ana, descansa. E eu disse, então tá, mas mesmo assim faz aquela oração. E daí ela, tá bom, Ana. E foi orar e disse, Senhor, eu pensei que ela ia orar, Deus, faz esse envelope chegar. Ela disse assim, Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus que ouve. A Ana já orou e eu sei que o Senhor respondeu a oração dela. Então, eu quero te agradecer, Senhor, que esse envelope, ele vai chegar hoje. O Senhor é um Pai amoroso. Nós somos teus filhos amados. O Senhor nos ama incondicionalmente. Amém. Glória a Deus. Deu 5 horas da tarde. Eu olhei, nem quis ligar para minha cunhada, porque ela disse que ia me ligar. Fui lá no tracking de novo e Campinas, São Paulo. Eu disse, bom, ainda tem amanhã, Senhor. Não deu hoje, vai dar amanhã. Fui dormir, no outro dia acordei e fui lá em Campinas, São Paulo. E quando dá lá pelo meio-dia, minha cunhada disse assim, mano, esqueci de te avisar, o envelope chegou ontem às 5 horas da tarde. Que raiva. Mas isso foi uma lição para mim. Por quê? Porque nós confiamos, mas não confiamos. Nós sabemos que Ele é um Deus que ouve. Nós sabemos que Ele é um Deus que responde. Nós conhecemos as suas promessas. Mas muitas vezes nós chegamos na sua presença sem convicção. E nós temos tantos testemunhos, a Bíblia, vidas que testemunham que Ele é um Deus grande e poderoso, mas nós não confiamos. Eu fiz assim com Deus. Deus, leva lá para mim, entrega lá, mas dia 9. Tá bom, Senhor, dia 9. Deus arrancou. Eu liguei para Deus. Senhor, lembra que tem que chegar lá dia 9. Eu pensei assim, eu não faço isso com ninguém.
A Suede é uma prova disso, minha best friend. Se eu peço uma coisa para ela, eu descanso, porque eu sei que ela faz. A esposa do Osias mesmo, ela diz assim, Ana, tem pessoas assim que eu digo lá na igreja, você pode fazer isso, ela descansa porque ela sabe que vai fazer. E por que nós não somos assim com Deus? Por que nós duvidamos das suas promessas? Eu não sei o que você tem colocado na presença de Deus, mas descansa e confia nele. Senhor. Tem muitas pessoas chorando em lugares errados. Tem muitas pessoas se desabafando para pessoas erradas. Quando tudo que elas precisavam fazer é chegar na presença do Mestre e dizer, aqui está, Senhor. Às vezes você não precisa nem falar. Ele ouve gemido. Ele entende a tua lágrima. Quando eu entendi a importância do Espírito Santo, quando Jesus disse para os discípulos, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar por vós. Eu vou pedir para que Ele mande outro em meu lugar, outro da mesma espécie, outro que vos consolará. E nós estamos aqui mendigando. Ele está diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Ele está diante do Pai explicando a nossa dor, expressando aquilo que não sabemos expressar. E por que não fazemos uso dele? Amanduí, gamash, oramanduí, remiandaramash. Mas ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas o soberbo conhece-o de longe. Se você chegar com humildade diante dele, ele vai te atender. Ainda que o Senhor é excelso e não precisa de nenhuma de suas criaturas, nem pode ser beneficiado por elas, contudo, ele atenta para o humilde, ele sorri para eles e também se agrada com eles. Então, quando você chegar na presença de Deus, você pode não ter a resposta que você desejava. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, que ele diz, no dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Você pode não ter a resposta desejada, mas você não sai como você ajoelhou, ou como você chegou, porque Ele fortalece. E nós temos um exemplo disso na Bíblia Sagrada, quando Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas que tinham sido levados. Mas diz a Bíblia que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Oração é isso, é se fortalecer no Deus poderoso. Agora, no verso 7 diz assim, andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salvará. Quem não sofre angústia? Me diz. É bem verdade que existem graus de angústia. Uns são mais profundos e prolongados, uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos nós passamos por esse caminho. Só que Davi diz assim, tu me reviverás. Tu me reviverás. Isso é, Deus protege você, mesmo no mais rigoroso inverno da vida. Vocês já viram as árvores aqui dos Estados Unidos? Que vem aquela neve, elas secam todas, ficam sem vida, e de repente, questão de 2 semanas, ficam todas verdes. Assim Deus faz comigo e com você.
Você pode sofrer angústia, você pode sofrer lutas, mas Ele também traz a primavera. E agora, para me encerrar, eu quero dizer para você que você é o bordado de Deus. No verso 8, diz assim: o Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Sabe o que eu aprendo nesse verso? Que o Senhor cumprirá o seu propósito para contigo. O Senhor aperfeiçoará aquilo que lhe diz respeito. Há uma obra iniciada em nós. Há um propósito de Deus para mim e para você. Mas que obra é esta? Que propósito é este? Deixa eu te explicar. Esse bordado aqui, ó, é um bordado em ponto cruz. Eu comecei ele há 15 ou 17 anos atrás, quando eu ainda era solteira. O Léo até viu que a receita, a loja nem existe mais, que eu nem tinha percebido, a loja já fechou, é Emes, né? Então, esse bordado aqui, ó, ele é os Precious Moments, que eu comecei a bordar. Era para ser enxoval. Hoje, nem dos meus filhos é mais. Mas só que tem uma história. O final do ano eu fui fazer uma limpeza e eu disse assim, nossa, mas para que eu quero esse bordado? Eu não quero mais ele. Eu disse, ô Suede, você gosta de ser bordado? Ela, eu gosto. Eu disse, então pega para você. Ô Suede, dei para ela as linhas. Mas daí em fevereiro, Deus ministrou no meu coração e eu liguei para ela e disse, Suede, me devolve meu bordado. E ela... Tá bom, Ana. Veio trazer aqui na igreja ainda para mim. Bem, querida. Daí depois eu liguei e disse, Suede, eu não vou mais te devolver esse bordado. Deus falou muito comigo. Hoje ele é útil. Só que até então eu não sabia a utilidade dele. Deixa eu dizer para você. Esse bordado eu comecei alguns anos atrás. O detalhe importante dele é que eu nunca terminei. Então eu dei ele de presente. Mas olha que lindos os fios. Os fios formam uma linda figura, que é os Precious Moments. São como os planos de Deus para a nossa vida. Você pode ver que Deus, Ele está sendo, o propósito de Deus para a nossa vida está sendo tecido por Deus desde quando você nasceu. Não fique à espera de algo grande. Às vezes, eu mesmo na minha mocidade, ouvi muitas profecias dizendo, Deus tem um plano grande na sua vida. A verdade é que esses planos, eles estão acontecendo diariamente. Às vezes você espera, sei lá, nações, multidões. E Deus está traçando os fios diariamente por pessoas que passam ao teu redor, por pessoas que você tem a oportunidade de deixar marca na vida delas e você está sendo tão desapercebido que você nem vê elas passarem. E aqui nesse bordado, eu aprendo que quanto maior a beleza do bordado, pode ser tecido por um detalhe, apenas um fio, que vai dar o toque extraordinário. E foi justamente o fio que faltou, que era um fio dourado e prateado. O fio que faltou que ia dar beleza no bordado. E me faz lembrar de Raabe. Raabe, ela era o quê? Uma prostituta. Sua casa era em cima do muro em Jericó. Mas um dia passaram homens de Deus lá, os espiãos, que foram ver a terra. E ela, só de ouvir falar a respeito do Deus deles, a Bíblia diz que ela temeu. E ela escondeu-os na sua casa, para que o rei da cidade não os matasse. Mas daí ela disse assim, olha, agora vocês lembrem de mim quando voltarem aqui. E eles foram fiéis e lembraram da palavra. E quando voltaram lá, eles salvaram Raabe e toda a sua casa. Só que algo interessante, eu penso, esse pode ser o fio dourado do bordado de Raabe.
Mas Deus, ele é tão bondoso que Raabe, aquela meretriz, mais tarde nós vamos ver o nome dela na genealogia de Jesus Cristo. Quem diria que esse seria o fim do bordado de Raabe? Eu não sei como tem sido os teus dias, mas Deus está tecendo este bordado. Só que muitas vezes você está olhando o lado avesso. O lado avesso, ele é embaraçado e confuso. Nós frequentemente vemos a nossa própria vida do ponto de vista humano. Eu te pergunto, você se sente do lado avesso hoje? Talvez você está aqui e não consegue olhar o lado direito. Talvez você está olhando, tudo que você consegue ver são esses fios de uma emaranhada confusão, são os nós, o lado avesso que não tem forma. O pastor mesmo deu um exemplo esses dias para mim, que José tinha tudo para olhar para o lado avesso do bordado. Humanamente falando, como que ele chegaria onde chegou depois de tudo que passou? Mas tinha um Deus grande nos céus, tecendo o seu bordado. O apóstolo Paulo, tantas histórias dele, também quando estava indo para Roma, o seu barco foi despedaçado, chegando lá na ilha de Malta. Mas quem diria que lá ele faria Deus conhecido e tantas almas se converteriam? Tinha um Deus nos céus tecendo o seu bordado. Sabe, 3 lições que eu tirei desse bordado. Primeiro, Deus não desiste de você. Eu desisti do meu bordado, mas Deus não desiste. Pedro era um cara que, se olhássemos do ponto de vista humano, do lado avesso do bordado, tinha tudo para ser colocado de lado. Ele tinha exagerada confiança em si mesmo, se considerou melhor do que os outros, foi incapaz de orar e vigiar na hora crucial da vida, perdeu o controle emocional quando cortou a orelha de Malco, seguia Jesus de longe, assentou na roda dos escarnecedores, negou a Jesus 3 vezes. E embora Pedro tivesse recebido muitas revelações de quem Jesus era, ainda não estava andando no caráter e na humildade de Cristo. Mas Jesus não desistiu dele. Deus soube como trabalhar na vida de Pedro. Deus soube os fios que usar, os nós que ia dar, os cortes, os arremates necessários para dar a beleza àquele bordado que era Pedro. Depois que Jesus morreu, Pedro havia sido abalado a ponto de chegar à beira da desistência. Como que nós sabemos disso? Quando o Senhor deu o anjo, na verdade, do Senhor, lá deu a Maria Madalena no túmulo uma mensagem dizendo assim, mas ide, dizei a seus discípulos, a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Quando Jesus ressuscitou, ele mandou Maria Madalena entregar essa mensagem e disse, diz aos discípulos, a Pedro também. Não precisava incluir. Os discípulos, nós sabemos que Pedro era. Mas por quê? O anjo precisou mencionar o nome de Pedro. Porque ele estava a ponto de naufragar na fé. Mas Deus ainda tinha estabelecido um fundamento nele. Ele não seria removido pelo abalo, mas fortalecido. Segunda lição que eu aprendo desse bordado: Deus não deixa a obra mal acabada. O Senhor não desampara as obras das suas mãos. Aquilo que Ele começou na tua vida, Ele completará. Porque Jesus não apenas perdoou Pedro, como também o restaurou. Aquele que havia sido abalado, agora estava pronto para se tornar uma das figuras centrais da igreja. Ele corajosamente proclamou a ressurreição de Cristo, exatamente diante daqueles que eram responsáveis pela sua crucificação. Ele enfrentou o conselho, não mais uma serva, o conselho com tão grande autoridade e ousadia ao comparecer perante eles.
E depois a história nos conta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, depois de muitos anos de fiel serviço. Por quê? Porque ele insistiu que não era digno de morrer do mesmo modo que o seu Senhor havia morrido. Então eles o penduraram de cabeça para baixo. Ele já não tinha mais medo. Ele era uma pedra construída sobre o fundamento sólido da rocha. Então, Deus não desiste de você e Deus não deixa a obra mal acabada como eu fiz. Filipenses 1:6 diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Sabe, a nossa vida trata-se de um longo bordado, mas um dia chegará ao final. Por causa da grandeza e bondade de Deus, com base no seu amor constante, Deus nunca vai te abandonar. Você é obra das suas mãos. Você foi criado por Deus. Qualquer coisa que precisa ser feita, Deus fará. Hoje nós podemos não compreender, mas Deus ajudará a compreendermos mais tarde. Quanto maior for o bordado, maior a quantidade de linhas, de nós, de pontas cortadas. Então, quanto maior for as lutas, as tuas angústias, as tuas tribulações, maior é o propósito de Deus para a sua vida. E terceira lição que eu aprendo sobre o bordado, é que o bordado, o modelo do bordado, está guardado em algum lugar do coração de Deus. Eu tenho um modelo aqui. Eu uso um modelo. Mas Deus, Ele é tão original, que quando Ele planejou o propósito da tua vida, Ele não compartilhou com ninguém. Essa história está escrita lá no livro dele, como diz em Salmo 139. Não tem como você olhar o modelo. Mas vai chegar um dia. Essa é a minha esperança. Tem que ser a tua. Que nós vamos chegar na presença do Rei poderoso e vamos olhar esse bordado. E vamos dizer, entendi. Agora eu compreendo aquela lágrima. Agora eu compreendo aquela dor. Agora eu compreendo aquela disciplina. Agora eu compreendo, Senhor. Há uma obra iniciada em nós e podemos ter certeza que aquele que começou vai terminar, vai aperfeiçoar. E para encerrar, eu quero ler um poema que diz, da Corrie ten Boom, minha vida é apenas uma tecedura entre meu Deus e mim. Eu não escolho as cores, mas Ele tece com firmeza. Às vezes Ele tece tristeza, e eu, em tolo orgulho, esqueço que Ele vê o lado de cima e eu o lado do avesso. Somente quando o tear silencia e as lançadeiras param, então Deus estende o tecido e explica todos os motivos. Os fios negros na mão habilidosa do tecelão não são tão necessários, ou melhor, são tão necessários quanto os fios dourados e prateados para o plano que Ele concebeu. Coloque-se em pé. Eu não sei que parte do bordado que você está. Eu não sei se Deus está usando aquele fio negro, ou aquele fio dourado, ou se Deus está dando algum nó aí, algum apertão, cortando. Mas Ele está aqui para dizer para você que o propósito que Ele tem na tua vida, Ele completará. Ele tem propósito. Não deixa você envelhecer para fazer aquilo que Ele deseja, para obedecer o seu querer. Toda vez que eu olho no espelho e eu começo a ver os pés de galinha, eu digo, uau. Não. É agora, o dia é hoje. Faça o que é necessário. Eu quero convidar você. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus?
Alguém que quer confessar Jesus como seu Salvador? Alguém que quer dizer assim, vem cá. Alguém que quer dizer, olha Deus, eu quero confessar que Tu é o meu tecelão. Eu sou o bordado nas Tuas mãos.